Eu quero meditar uma palavra, uma meditação para o nosso crescimento. O salmista Davi, no Salmo 91, ele foi claro em dizer para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deixa eu dizer uma coisa aos nossos irmãos. Se eu apenas creio em Deus, mas eu não conheço a vontade de Deus, que ele se conhecereis a verdade vos libertará. Até que eu creia que eu esteja habitando com Ele. Mas eu quero dizer aos nossos irmãos que o que vai somar é a nossa fé em ação pela palavra de Deus, para que nós podemos permanecer habitando nele. Se eu tenho fé, mas não tenho conhecimento das Escrituras, não tenho revelação, as minhas atitudes me afastam de Deus. E eu preciso conhecer a palavra de Deus. Ela que vai se revelar na minha vida para que eu possa permanecer. Então esse Salmo 91, acredito que muitas pessoas têm como letra, mas não é como ação de atitude na pessoa de Jesus. Porque para nós habitar com Ele, nós precisamos ter um bom caráter, um bom exemplo, uma mudança de vida, ser um novo homem, ser uma nova criatura, que as coisas passaram e tudo se fez novo. O irmão e a irmã que conhecem um pouco da palavra de Deus, nós vamos ver que o rei Nicodemos, ele foi até Jesus surpreso por observar em Jesus as obras que ele fazia e nenhuma outra pessoa podia fazer. Aí ele vai até Jesus e pergunta o que estava acontecendo. E Jesus responde ao rei Nicodemos que ele precisaria nascer de novo. E o que eu quero dizer para o nosso irmão, para esse Salmo 91 fazer parte da nossa vida, ele se complementar na nossa vida, também precisamos nascer de novo. Nós temos que fazer parte do novo homem. E para nós habitar com o nosso Deus, nós vamos estar numa mesma casa, junto. Então nós temos que ter a mesma mente de Jesus. Se eu sou crente e não sofri transformação na minha mente, na minha conduta, quer dizer, irmão, quando vamos resolver um problema, ou quando um problema chega, ou como uma situação chega, você permanece nele para que se complementa a obra dele. Porque quando ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então, eu estou junto dele, e descansar é eu estar em confiança, esperando somente nele. Não eu querer resolver o problema. O irmão e a irmã podem entender junto comigo que quantas vezes acontece algum problema, às vezes em nossas vidas, nós tiramos o foco de Cristo e olhamos para a situação. Será que você pode estar habitando com Ele? Se você não tiver Jesus como o centro da sua vida, o centro da nossa vida, Ele não é a pessoa que devemos focar e olhar para nós permanecer nele, para descansar nele. Porque quando nós tiramos o foco dele, nós não temos mais paciência e nem sequer domínio próprio. Agora, quando eu descanso, não importa o que esteja acontecendo, eu creio em Jesus. Então ele disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O Onipotente é todo poderoso. E eu tenho confiança que Ele é poderoso para me guardar. Ele é poderoso para tratar na minha vida e resolver situações. Então eu devo de permanecer. Depois ele vai dizer assim, e dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Irmão, quando temos alguma dificuldade, nós corremos para se refugiar nele, para que o inimigo não vença em nossas vidas, não prevaleça em nossas vidas. Ele é o Deus, Ele é o meu refúgio, onde é o meu esconderijo. Então, assim, quando temos problema, olhamos para a palavra. Não mantemos com a nossa mente própria, ou com a nossa visão própria. Nós temos uma visão de Deus. Deus abençoe o irmão, para que o Salmo 91 se cumpra na sua vida. E ele vai dizer assim, e a minha fortaleza, eu não sou forte, mas Deus, o Onipotente, é poderoso. Ele venceu na cruz, Ele morreu por nós. Mas o grande problema de muitos de nós é que nós somos salvos pela graça, e muitas vezes nós não conseguimos valorizar a graça. A graça é que nós não merecemos nada,
E ele foi e pagou um preço. Jesus, ele morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados e deu a salvação de graça. E nós sabemos que tudo que é de graça, parece que nós não valorizamos muito. O irmão e a irmã já ouviu muitos filhos ganhar tudo de graça e eles não valorizam pai e mãe? Será que não é assim que nós também andamos como crente? Não valorizamos porque ganhamos de graça. Nós não sofremos para ser salvo. Nós não lutamos para ser salvo. Jesus lutou, Jesus morreu. Então, se eu entendo, eu compreendo, eu valorizo a salvação que Jesus me deu, para eu poder permanecer em Jesus, habitar com Ele. Se eu não valorizo, porque eu ganhei, eu não sofri, porque a salvação é presente de Deus, então se eu não valorizo ela, eu não posso permanecer habitando junto com Ele, porque eu desprezo. Eu muitas vezes ignoro a morte de Jesus, mesmo que eu diga que creio em Jesus, que sou um crente, mas quando chegam os problemas, as lutas e a batalha, eu ignoro. Mas eu preciso valorizar adorando a Deus, com lutas ou com problema. E depois ele vai continuar dizendo assim: e nele eu confiarei. Irmãos, confiar é permanecer nele. Não é nós querer resolver problemas, querer convencer pessoas. Não. Nós confiamos que Ele pode mudar os quadros, as situações da nossa vida. Senão, nada vai acontecer. Mas depois ele vai continuar dizendo assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, esse salmo, ele fala de uma proteção do inimigo das nossas almas. É no mundo espiritual. Laço do passarinheiro, ele está falando dos demônios, das entidades, das obras das trevas. Ele vai nos dar o livramento. Ele vai, porque nós, de nós mesmos, como desviaremos de um laço, de uma armadilha, se não for pelo Espírito Santo de Deus? Mas quando nós moramos em Cristo, nós habitamos em Jesus. A nossa mente está em Jesus, as nossas vontades estão em Jesus, a nossa sede está em Jesus. Nós queremos ser diferente. Agora, se o irmão e a irmã apenas quer receber algo de Deus, benefício de Deus para essa terra, tu não habita com Ele. E o laço do passarinheiro vai te prender. Mas que Deus abençoe e que nós venhamos entender essa palavra para nós poder viver Cristo e honrar Cristo. Então, o laço do passarinheiro, nosso Deus, dá livramento. Depois ele vai dizer assim: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e a sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. O nosso Deus, ele quer nos guardar debaixo das suas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos. Mas ele não pode proteger se nós não ir para baixo das asas dele, através da obediência do Evangelho, da transformação que nós vivemos em Cristo, que nós recebemos dele. Uma pessoa que é cristã e não mudou a conduta ainda, não mudou a forma de pensar, de agir, de resolver problema, você não terá debaixo das asas dele. Ele não vai poder te proteger, porque o nosso Deus disse aqui mesmo na palavra de Deus, nos livros de Isaías 59, ele disse: a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir, mas os nossos pecados separam. O que é separar? Se nós vivemos em pecado, nós não podemos ficar protegidos debaixo dele, das asas dele. Então eu quero dizer assim: as bênçãos de Deus são todas condicional. É para todos? Sim, mas nem todos recebem. Quantos cristãos se dizem cristão e o inimigo não saiu da casa? A luta sempre continua, a desavença sempre continua, o desentendimento sempre continua, e muitas usam dizer que são as aflições que Jesus falou. Mas eu quero dizer ao nosso irmão e nossa irmã que as aflições que Jesus falou é uma coisa, mas há muitos sofrimentos que é falta de conhecimento e é falta de fazer parte de Cristo, de nosso Deus, de habitar com Ele, de estar com Ele, e assim nós podemos caminhar. E ele vai continuar dizendo assim: não terás medos do terror da noite, e nem das setas que voam
de dia. Se tiver tendo problema na face da terra, não vamos entrar em medo. Nós temos seguro. Quando nós somos de Cristo, nós somos de Deus, nós temos guardado nele e andamos por ele, se nós acreditamos nele. E ele vai dizer assim, no versículo 11 ele vai dizer assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Está tudo difícil? Não se preocupa. O Deus que você serve, se habita com ele, o nosso Deus dará ordem aos seus anjos para ir lhe guardar, para lhe proteger. Eu quero só dizer ao irmão e à irmã, somente creia e viva a palavra de Deus. Leia ela, busca na presença de Deus para ver se está andando no caminho do Senhor. Amém, meu irmão? Que essa palavra ela entre ao nosso coração e que possa abençoar a vida do nosso irmão, da nossa irmã, em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia esteja em sua casa. Amém? Em nome de Jesus.